O Senhor é bom, amém? Amém. Glória a Jesus. Alguém feliz com Ele? Ok. Hoje é domingo. Alguém diz amém sobre isso? Não é um domingo igual a todos os demais. Hoje é dia de Pentecostes. O que é dia de Pentecostes, pastor? Dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Novo Testamento pela primeira vez. Mas o dia de Pentecostes não começou ali. Ele começou antes. Ele começou lá no Antigo Testamento. Pentecostes, penta vem de 5, lembra do pentacampeão? Tal, pois é, vem de 5. Pentecostes é 50 dias, é a festa que se realizava 50 dias após a Páscoa. Deus instituiu isso. Mas houve algo que aconteceu lá no Velho Testamento, 50 dias após a primeira Páscoa, que eu quero compartilhar com você. Deus levanta Moisés. Moisés era um jovem de 40 anos, cheio de energia, cheio de performance, cheio de força, alguém consagrado, chamado por Deus para realizar uma grande obra. Alguém assim nessa noite aqui? Glória a Deus por isso. Só que ele não entendeu e não conseguiu discernir exatamente o como e o quando. Porque todas as vezes que Deus te diz para fazer algo, você precisa de discernir mais algumas coisas. Como será feito? Quando será feito? Por quem vai ser feito? Então, Moisés, ele tenta fazer a obra de Deus, aquele chamado poderoso, na força do seu braço, na força da sua intenção. Ele era alguém muito bem intencionado, muito bem estudado, estudou nas melhores universidades daquela época. É como se hoje ele tivesse feito faculdade em Harvard, e um mestrado em Oxford, e um doutorado em qualquer outra faculdade renomada. Era um PhD que havia escrito vários livros best-sellers. Ele era alguém criado dentro da corte de Faraó. Ele foi pego e adotado pela filha de Faraó. Então era alguém que tinha acesso a tudo do bom e do melhor. E ele então tentou fazer a obra de Deus quando chegou aos 40 anos, entendendo que Deus havia o chamado para libertar o povo hebreu. Isso era uma verdade, mas não da forma com que ele imaginava que seria. A Bíblia diz que ele era alguém poderoso em palavras e obras, e tentou então, através da sua oratória, da sua performance, da sua eloquência, tentar libertar o povo hebreu. Deu tudo errado. A primeira vez que ele foi defender um hebreu, ele matou o egípcio e teve que fugir. E ficou 40 longos anos fugido no deserto de Midian. Até ficar velho. Alguém aqui já tem 80 anos? Ainda não? Fala para o seu irmão, fique em paz, porque ainda dá tempo então. Se Deus usou alguém de 80 anos para fazer uma das maiores obras da humanidade, que foi tirar o povo hebreu que era escravo do Egito, Deus tratorando o Egito, destruindo praticamente tudo que havia na maior potência do planeta daquele tempo, para conduzi-lo à terra prometida, isso tudo através de Moisés. Fique em paz. Mas agora Moisés está com 80 anos, ele está velho, e aquele cara poderoso em palavras e obras agora está gago. Eu não sei o que aconteceu, muitas experiências traumáticas talvez. E agora, como é que alguém que fala igual o Patolino vai chegar diante de Faraó? Ele não vai nem ser recebido. Imagina Moisés chegar lá. Eu vim aqui no nome de Jeová. Quem é esse louco? Tira ele daqui, não vai rolar, tal, tchau. Deus tem que levantar alguém para ser porta-voz dele. E ele está velho, com 80 anos, Deus olha, ele gago, já se preparando para os seus últimos dias, e Deus olha e diz: agora está pronto. Agora nós vamos fazer
a maior obra do Velho Testamento. Alguém pode dizer glória a Deus? Fala para o seu irmão, ainda há esperança, irmão. Fala para ele, há muita esperança. Alguém chamado por Deus aqui para fazer uma grande obra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho a menor dúvida que você é alguém chamado para fazer uma obra extraordinária. Que Deus quer te usar. Que Ele tem um grande propósito na sua vida. Mas tem um detalhe. Assim como na vida de Moisés, antes dele te usar para fazer uma grande obra, antes de usar você para fazer uma obra extraordinária, Ele precisa de fazer uma obra em você. E no caso de Moisés, durou 40 anos. Pergunta para o seu irmão, você ainda está animado? Você ainda está no mesmo vigor? Pois é. Deus então levanta Moisés e começa as pragas, né? Faraó diz não, fala, você está louco, você é um cara sem noção, nem devia estar te recebendo, não vai liberar nada, agora eu vou dar mais trabalho para esse povo, porque eles estão muito ociosos, e aumenta a pressão. Mas as pragas, elas começam a surtir um efeito devastador em todo o Egito. Até que vem então a última praga. Não é o tema de eu falar das pragas. Eu vou falar da última praga porque é o contexto em que a primeira Páscoa é celebrada. Então, Deus vai mandar a última praga. Qual que é a última praga? A morte dos primogênitos. E Deus disse, o anjo da morte vai passar por todo o Egito. E todo primogênito das famílias, dos animais, todo primogênito vivo irá morrer. Todo primeiro filho, seja de animais, cachorros, gatos, cabras, vacas, pessoas, não importam. Ele vai morrer. E Deus disse, para imolar um cordeiro, matar um cordeiro, prepará-lo, assar aquele cordeiro, separar o sangue daquele cordeiro, porque aquele cordeiro deveria ser comido à noite, na Páscoa. Então era para separar o sangue daquele cordeiro e aspergir sobre os umbrais das portas das casas dos hebreus. Páscoa, talvez fica mais fácil você entender a palavra em inglês. Em inglês, Páscoa quer dizer Passover, que quer dizer passar por cima. Então o anjo da morte, ele veio sobre o Egito. E ele encontrava uma casa. Não tinha o sangue aspergido nos umbrais, ele entrava e matava o primogênito imediatamente. Mas ele chegava em outra casa, tinha o sangue aspergido nos umbrais, ele então passava por cima, Passover. E ia para a próxima. E encontrava o sangue aspergido novamente, Passover, passava por cima. Ia para a próxima. E aí foi a primeira Páscoa. O cordeiro que foi morto lá, naquela primeira vez onde Deus definiu a Páscoa. O cordeiro era uma sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria imolado de uma vez por todo, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O princípio e o fim, alfa e o ômega. Ele é a rocha eterna. Ele é a água viva. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o Cristo de Deus. João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos, contemplamos a sua face. São as palavras de João. Então, naquela primeira vez, onde a Páscoa foi estabelecida, eles comeram o cordeiro, foram livres da morte. Saíram livres após então, agora quase que expulsos do Egito. Porque alguém foi lá e acordou o faraó.
Você está louco? Esses caras estão destruindo o Egito inteiro. E você não libera esse povo, manda eles embora. Então eles vão quase que dessa vez agora, quase como que expulsos do Egito. Atravessa o Mar Vermelho. Chega então aos pés do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte, até aí deram 10 dias. Pós-celebração da Páscoa. Moisés sobe ao Monte Sinai, ele fica lá quantos dias? 40 dias. 40 dias no Monte Sinai, mais 10 dias, dá quanto? 50 dias, Pentecostes. Só que acontece uma tragédia naquele dia. Porque ao Moisés descer do monte, aquele povo havia se corrompido, dito para que Arão fizesse para eles um bezerro de ouro, e eles o adorassem. Porque na cabeça deles, Deus não era o Deus invisível. Deus era um Deus que podia se pegar uma estátua ou qualquer coisa, porque eles estavam muito contaminados com a cultura do Egito. Quando estamos muito contaminados com a cultura desse mundo, nós viemos para o reino de Deus com ideias completamente erradas, fora do lugar. Ainda que salvos, ainda que resgatados pelo Cordeiro. Então, naquele momento, Moisés desce no monte, no Pentecostes, e 3.000 pessoas são mortas. Por quê? Porque se rebelaram, desobedeceram, fizeram tudo que não devia, e a morte, o anjo da morte acabou alcançando eles. Morreram 3.000 pessoas. Os anos passam. O Messias é enviado. O Cordeiro de Deus é imolado na cruz do Calvário. Acontece com ele exatamente o que aconteceu com o cordeiro, ou com aqueles cordeiros lá no Egito. O cordeiro é imolado. Existe certa vez eu vi um estudo diz que o cordeiro lá no Egito, eles colocaram ele, antes dele ser assado para escorrer o sangue, colocavam ele dessa forma, assim, ó. Abriam ele e colocavam ele no formato de uma cruz. O primeiro cordeiro lá no Egito que foi morto, era morto dessa forma. Jesus Cordeiro de Deus, é colocado e morto na cruz, pregado na cruz. Então tem a Páscoa, o cordeiro é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fica quantos dias na terra depois de ser ressuscitado? 40 dias. E então, o que ele fala? Ide para Jerusalém e permanecer ali até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins de São Paulo. Glória a Deus. É porque você acha que aqui não é o confins da terra, né? É porque para você confins da terra é para lá. Mas lá onde foi escrito, confins da terra é para cá. Você acha que os confins da terra é Afeganistão, ali, faixa de Gaza? Não. Confins da terra é aqui. É São Paulo. Mas nós fomos alcançados ainda que nos confins da terra. E por que alguém precisa de receber poder? Está escrito: recebereis poder e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Talvez Deus também precise de advogados. Será que não? Talvez promotores de justiça, juízes. Não está escrito. Se assim precisasse, ele teria escrito. Mas o que ele quer que você seja? Ser-me-eis o quê? Testemunhas. Mas para ser testemunha tem uma condição. Qual é a condição que vem antes? Receber poder. Ser cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Aquele povo, no 40º dia, Jesus foi assunto aos céus. Nesse momento aqui, ele estava sendo assunto aos céus. E eles foram para Jerusalém. A Bíblia diz que havia 500 pessoas que viram Jesus ser assunto aos céus. Só que no dia de Pentecostes, 10 dias depois, havia apenas 120. 380 desistiram. Fala para o seu irmão, não desista. Até que você seja completamente cheio do Espírito Santo. Aquelas 380 pessoas desistiram e elas perderam uma grande oportunidade. Talvez
Alguma delas ficou até o 7º dia, 8º dia. Outras no 9º dia foram embora. Mas aquelas que permaneceram até o 10º dia participaram de uma experiência extraordinária que marcou a história da humanidade. Está escrito em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa passagem não está te dando uma sugestão. Não está dizendo, olha, é legal que você fique cheio do Espírito. Não é isso que está dizendo. Aqui está te dando uma ordem imperativa. Aqui está dizendo, enchei-vos do Espírito. Não está fazendo perguntas. Não está pedindo opiniões. Está te dando uma direção clara e objetiva. Enchei-vos do Espírito. Logo em seguida ele fala, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual que é a forma que eu sou cheio do Espírito? Falando. Qual que é a forma que eu sou cheio do Espírito? Qual que é a forma que você é cheia do Espírito? Falando. Não vai ser cheio do Espírito assim, não, ó. A Bíblia diz que para ser cheio do Espírito é falando. Quando alguém vem para receber a oração para o Espírito Santo e fica assim, ó. Eu falo, meu Deus, o que é que eu faço com ele? Porque não é essa a forma de ser cheio. E eu quero te dar hoje, quantos querem ser plenamente cheios do Espírito? Deixa eu ver. Você talvez foi cheio do Espírito Santo e não percebeu, mas existem algumas pessoas que elas são muito metódicas. E eu quero te ajudar, e eu quero te dar 5 princípios para você ser cheio do Espírito Santo. 5 coisas que tem que acontecer até que você seja cheio completamente do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Diga amém. Mas antes eu quero te falar apenas 2 coisas que podem te impedir completamente de ser cheio do Espírito Santo. 2 coisas. Pessoas que não são cheias do Espírito Santo, elas têm algum bloqueio nesses 2 pilares. O primeiro deles é, pessoas que têm ódio, mágoa e ressentimento não podem ser cheias do Espírito. Por que não podem ser cheios do Espírito? Porque a mágoa, o ressentimento e o ódio ocupam exatamente o lugar onde o Espírito Santo vai entrar. E o Espírito Santo e o ódio não podem, não conseguem habitar juntos no mesmo lugar. São, sim, completamente contrários um ao outro. Princípios, valores e fundamentos completamente diferentes. Eles não habitam no mesmo lugar. Não podem, não é possível. Então, se você tem mágoa de alguém, ódio, rancor, e quer ser cheio de Deus, você vai ter que escolher em ser cheio de Deus ou continuar cheio da mágoa, do ódio e do ressentimento. Pastor, mas alguém fez algo comigo e ele não merece perdão. E eu quero dizer, você também não merece perdão. É só uma questão matemática. Aquilo que ele fez com você é pecado. Pecado tem um preço que só pode ser pago através do sangue de Jesus Cristo remido na cruz do Calvário. Não há boas obras ou qualquer coisa que você possa fazer para compensar algo que foi feito. E certamente um dia você já mentiu. Ou há alguém aqui que pode dizer, eu sou verdadeiro desde o ventre da minha mãe. Eu vou dizer, você é um verdadeiro mentiroso. A verdade que habita em você é que você é mentiroso. Essa é a única verdade que tem sobre a sua vida. Paulo, ele disse, seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Então, quer ser cheio do Espírito Santo, abra mão do ódio, da mágoa e do ressentimento. E tem outra coisa. Existem 3 caminhos para uma pessoa ficar possessa de demônios. A primeira delas é quando ela é consagrada pelos seus pais a espíritos malignos, espíritos demoníacos. E o diabo entra e toma posse. A consagração que nós fazemos de crianças, ela nunca é neutra.
quando nós consagramos, Deus entra e toma posse. Pessoas que consagram crianças a demônios, acontecem a mesma coisa. E elas ficam possessas. Uma outra forma de que pessoas ficam possessas é quando elas invocam o espírito de demônios. A Bíblia diz que aquele que invoca o espírito de Deus, recebe o espírito de Deus, mas quem invoca o espírito de demônios também recebe o espírito de demônios. E fica possesso. A outra forma de ficar possesso é quando tem ódio no coração. Ódio atrai demônios. Perdão abre as portas para atrair Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito, perdoe. Lance fora esse mal. Joga isso fora. Isso é veneno. Não tome isso. Não pense nisso. Simplesmente abra mão do direito de vingança. Porque odiar é isso. É querer se vingar de alguma forma. E o outro pilar pelo qual pessoas não são cheias do Espírito Santo é quando elas têm um entendimento teológico errado do que é o Espírito Santo. É quando elas consideram que ser cheio do Espírito Santo é exagero, é fanatismo, é heresia, é desnecessário, é pedante, é pagar mico ou qualquer coisa semelhante. Não vai ser cheio do Espírito Santo se você pensar isso. Se você pensa isso, abra mão disso. Peça perdão a Deus. Por quê? Você jamais vai ser cheio de algo que você despreza. Deus não vai te dar aquilo que você não valoriza. Se você tem um amigo que quando você ora, você chora, às vezes você se ajoelha e fica aqui, se jogado na presença de Deus, e ele fala para você: nossa, você está pagando muito mico. Tenho vergonha de você. Fala para ele até o dia que você criar vergonha e ser cheio do Espírito, tá bom? Que Deus te abençoe. Você não é digno da minha amizade. Porque eu quero Deus. Se você acha que isso é horroroso, então fique em paz. Não dá para nós andarmos juntos mais. Então, as duas formas, mágoa, ódio e ressentimento, e uma teologia errada sobre o que é e o papel do Espírito Santo. Se você achar que ser cheio do Espírito é exagero, pedante, é fanatismo, é desnecessário, é pagar mico, fique tranquilo, você vai ser um crente frio, natural, terreno, sem discernimento espiritual, achando que isso é equilíbrio. Não, isso é carnalidade da mais pura que tem. Aleluia, pega mesmo, tem misericórdia e pega ele. Pega ele, joga o Espírito Santo nele. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão assim: você entendeu as duas coisas que podem impedir alguém de ser cheio do Espírito? Se você entendeu, então agora eu quero te falar quais são os 5 princípios para você ser cheio de Deus. Quantos querem saber qual que é o caminho para ser cheio do Espírito Santo? Se você entender isso, ainda que você nunca ouviu falar do Espírito Santo, se você entender completamente essa mensagem, inclinar o seu coração para ela, para o que eu vou te falar, você vai ser cheio do Espírito Santo hoje. Vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. Aqueles que já são batizados vão receber dons espirituais. Dons de curar, operação de maravilha, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, variedade de línguas. Aleluia, dons de curar. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão: você está pronto para ouvir o primeiro princípio? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro princípio é crer. Vamos ver o que está escrito. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer é a chave para ser salvo. Crer é a chave para receber tudo que você precisa de Deus. Está escrito em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Nós vemos em Marcos 9, 23, a cura de um jovem possesso. Ele pede Jesus, né, o pai dele pede para curá-lo. E Jesus responde: tudo é possível ao que crê. Pergunta para o seu irmão: você crê? Então tudo é possível. Jesus estava em uma determinada situação, indo orar pela filha de um chefe da sinagoga chamada Jairo. E no meio do caminho aparece aquela mulher com fluxo de sangue, que estava há 12 anos com fluxo de sangue, toca nas suas vestes. Naquele momento ele para. E ele fala: alguém me tocou. Um dos seus discípulos diz: Jesus, se liga, mano. Tem 200 pessoas aqui em volta e você pergunta quem te tocou. Fala: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Uma mulher não podia tocar em um homem, quanto mais se ela tivesse com fluxo de sangue contínuo. Ela corria risco de ser apedrejada. E ela foi curada. Só que naquele momento, chega alguém da casa de Jairo e diz o seguinte: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Fala isso para o seu irmão: não temas, crê somente. Tudo é possível ao que crê. A fé é a chave para abrir portas, para remover montanhas, para mudar circunstâncias, para quebrar resistências. Qual que é o primeiro princípio? Crer. Fala mais alto, por favor, o primeiro princípio? Crer. Eu vou te levar a falar esses princípios até o final da mensagem. Quero ver se você está ligado e prestando atenção. Qual que é o primeiro princípio? Crer. Vamos falar agora do segundo princípio. O segundo princípio é o querer. Pastor, mas crer e querer não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você pode crer que o batismo do Espírito Santo é de Deus. Você pode crer que o falar em línguas, que o dom de curar, palavra de conhecimento e profecia é tudo de Deus. E você dizer: eu creio em tudo isso, mas por hora eu estou satisfeito. Não chegou a minha hora. Carnalidade. Frieza. Não é o my time. Sabe o que é isso? Carne no controle. Carne no controle purinho. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer agradar a Deus, tenha fé. Porque diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro princípio é crer. Mas o que vai determinar se você vai receber é quando você quer isso. O que o pastor Emil leu? Se quiseres ir, me ouvirdes. O que vai acontecer se você quiser me ouvir? Comereis o melhor dessa terra. Isso está escrito no Velho Testamento. O Isaías, profeta messiânico, escreveu essa bendita passagem. Alguém diz amém? Amém. Se você quiser, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas no Novo Testamento tem uma mensagem ainda superior. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do céu. Se você crer e quiser, você vai comer o melhor do céu. Qual que é o primeiro princípio? O segundo? Aleluia. Aqueles que creem e aqueles que querem estão no caminho para receber uma experiência poderosa, que vai mudar a sua vida completamente. Você não será mais o mesmo depois de uma experiência poderosa com Deus. Não é possível você permanecer da mesma forma. Qual que é o primeiro princípio? O segundo? Aleluia. Você está entrando no eixo. Glória a Deus. Mateus 8, versículo 2 e 3 diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero, fica limpo. Imediatamente ficou limpo da sua lepra. Quantos querem aqui?
Qual que é a resposta de Deus? Eu quero. Se você quer, tenha certeza, Ele também quer. Você pode dizer, eu quero, mas não sei se é da vontade de Deus. Já está escrito, é da vontade de Deus. Qual que é o primeiro princípio? Qual que é o segundo? Quando você crer e você quer, Ele também quer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o terceiro. Agora precisa de ação da sua parte. A salvação, o princípio da salvação é você crer e confessar. Quando você crê que Jesus veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e confessar isso com a sua boca, você é salvo. Você é livre da condenação eterna. Não há nada mais além disso para você ser salvo. A transformação é um caminho, é um processo que pode durar o restante de toda a sua vida. Mas a salvação é isso que te garante ela, segundo a palavra de Deus. Só que, para receber o Espírito Santo, você precisa de dar um passo a mais. Para receber o Espírito Santo, para ser cheio dele, você precisa de buscar. E buscar como? Abrindo a sua boca e clamando. E chamando por ele. Jeremias 29:13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Quando estão entendendo, diga amém. Talvez isso requer um pouco de insistência diante de Deus. Talvez se humilhar diante dele. Lembra de Naamã? Naamã era um leproso. A lepra aponta para o pecado, para a condição humana. E ele foi até o profeta. Até Eliseu. Eliseu nem o recebeu. Apenas disse para ele: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Por que precisava de ir mergulhar até 7 vezes no Rio Jordão? Porque antes de Deus curá-lo, antes de Deus fazer um milagre, Deus queria tratar com a arrogância dele. Ele podia ser curado ali na hora, instantaneamente. Existiam na Síria rios melhores do que o Rio Jordão, porque o Rio Jordão tinha uma água turva, meio barrenta. Os outros rios eram melhores. E ele falou: olha, tem que ir lá e mergulhar, e não é só uma vez. São 7 vezes. Isso aponta para quê? Para insistir, para quebrar a petulância, quebrar a arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não adianta você querer vir com soberba para ser cheio de Deus. Não acontece. Antes de Deus te encher, Ele precisa tratar a soberba. Fica tranquilo, Ele não vai derramar lepra sobre você para isso. Não, mas você vai ter que buscar. E buscar é, de alguma forma, uma forma de se humilhar diante de Deus. E dizer: eu preciso, eu quero, eu não abro mão dessa experiência. Alguns gritam, outros se ajoelham. Fica tranquilo, Deus está vendo principalmente o seu coração. É provável que alguém diga: não sei por que essa gritaria. Deus não é surdo. Eu concordo, não é mesmo. Mas uma vez eu passei por uma experiência com meu filho, que eu nunca mais usei esse argumento bobo de dizer que Deus não é surdo e a gente não precisa de gritar para Ele ouvir. Eu fui visitar um amigo com a minha esposa, e a casa dele era a casa bem no fundo do terreno, e a frente do terreno era toda aberta, sem muro na frente. E eu estacionei o carro, eu fui com os meus 3 filhos, e mais uma adolescente que andava conosco, que gostava de andar com eles. E na hora de ir embora, eles entraram no carro. A rua era uma rua um pouco menos íngreme do que esta. Era íngreme, mas não tanto. Mas íngreme. Íngreme para dar problema. E aí eu estou lá conversando com o meu amigo, despedindo dele. Era uma amizade muito boa que a gente tinha, um dos meus melhores amigos da minha infância cristã, da minha era de primeiros dias do Evangelho. Esse brother era alguém que o apelido dele era Bíblia.
O nome, o apelido dele era Bíblia. Por que o apelido dele era Bíblia? Porque algumas vezes eu fui dormir na casa dele. Eu fui dormir, ele estava lendo a Bíblia. E eu acordei, ele estava lendo a Bíblia. Ele passou a noite inteira lendo a Bíblia. Eu me lembro que um dia, em um culto como esse, o pastor falou: alguém sabe o que está escrito em João 14? Fica de pé e fala. Ele levanta no meio e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para comigo mesmo. O pastor falou: tá bom, meu filho, tá bom, pode sentar. Ele era assim. E eu estava ali conversando com ele. E de repente, meus filhos dentro do carro, os 3, o André devia ter 5, 6 anos, o mais velho. A adolescente, uns 12 anos, que estava lá. E todo mundo lá. E de repente eu escuto uma voz suave, tranquila. Assim, aquela voz. E a voz dizia assim: ô pai! Eu olho para a rua, cadê o carro? Eu olhei, o carro! O carro! Eu saio correndo atrás daquele carro. Eles haviam soltado o freio de mão. E eu saio correndo atrás do carro. Eu vejo o carro lá longe. Aí eu encontro o bendito do carro. Consigo chegar perto. A hora que eu vou abrir a porta do motorista, ela está trancada. Fala para o seu irmão: fica tranquilo, não precisa gritar não, papai não é surdo. Fala para ele: não precisa gritar não, viu, papai não é surdo. E o que eu tenho que fazer? Eu vou, deixo o carro descer, e ele tem que ir do outro lado, chega do outro lado, abro a porta, puxo o freio de mão. Todo mundo estava branco, sem cor, sem nenhuma gota de sangue na cara. Quando você vê o seu irmão gritando, nunca diga que Deus não é surdo. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe qual carro que ele está dentro. Você não sabe qual é a circunstância e a situação em que ele está. Deixa ele gritar e cuida da sua vida. E se você quiser estar junto, grita junto também. E ele vai ouvir todo mundo. Ele não tem problema para ouvir ninguém. Qual que é o primeiro princípio? O segundo princípio? O terceiro? Ok. E como é que você busca? Abrindo a sua boca. Não se busca assim: vamos cantar um louvor para ser cheio do Espírito. Isso não é buscar a Deus. Isso pode ser até contemplação, mas combina mais com outra coisa. Tem outra experiência que eu gosto de contar, que era um amigo aqui da igreja, um irmão abençoado, cheio de Deus ele. Na hora aqui do culto, ele sempre tinha uma postura assim, do louvor, sabe aquele louvor? Todo mundo assim, aleluia. Umas irmãs, né, pula lá. E ele assim, sabe aquela cara de santo assim? E eu falava assim: ei, irmão, você não... Não, é uma hora de muita reverência. Eu fiquei assim, tá bom. E um dia eu fui almoçar na casa dele. E ele era torcedor do São Paulo. E aí, estava na hora do jogo. E a gente está almoçando, o jogo está rodando, a gente acabou de almoçar. Vamos ver o jogo? Eu falei: claro, bora ver o jogo. E de repente, o São Paulo teve um pênalti a favor dele. A favor do São Paulo. E alguém foi bater, não me lembro quem que estava batendo esse pênalti. Eu sei que estava lá, e a gente estava lá no sofá, tal, né, aquela expectativa. Vai ser gol. E apita o juiz, e vai, e o cara chuta e erra. Ele na hora estava sentado no sofá. Aconteceu alguma coisa com ele.
Ele sai pulando do sofá. Cara ruim, 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 ruim. Eu falei, aconteceu alguma coisa, tem que orar por ele. Ou manifestou algo. Pergunta para o seu irmão, quando acontece isso, manifesta também em você? E aí, quando o São Paulo fez gol, o que aconteceu? A mesma coisa. Eu falei, peraí, agora nós vai ter que conversar, tem que marcar um discipulado agora, que agora eu estou em crise. Porque tinha coisas invertidas. A Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, com essa era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que eu percebo às vezes é que gente, o culto dele é lá no time do São Paulo, do Palmeiras, etc. Lá é o culto, aqui é o lugar que ele vem assistir. Devia ser o contrário. Eu não estou pegando no pé de você assistir futebol, não. Presta atenção. Não estou dizendo que isso é pecado, que não deve... Não, nada disso. Eu só estou dizendo que aquilo que você faz com o seu corpo expressa aquilo que você cultua. Aí o brother, ele vem para o culto, o que ele está fazendo aqui? Está assistindo. Mas lá ele está cultuando. Então, precisa inverter a ordem dos fatores. Por quê? Aqui que você deveria pular, porque você está na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele libertou você do inferno. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Ele quer te encher do Espírito Santo. Assista lá o esporte que você quiser. Mas presta culto somente para Deus. Qual que é o primeiro princípio? O segundo? O terceiro? Como é que eu busco? Clamando, abrindo a boca, em intensidade, diante dele. Alguém diz amém? O que a palavra diz? Buscar-me-eis e me achareis quando? Aquele que busca, acha, encontra, recebe. Quarto princípio. O quarto princípio, quando você creu de todo o coração, quando você realmente quer isso, e quando você busca, você vai receber. Então, o quarto princípio é receber. Talvez você não está entendendo agora, mas eu vou te explicar. Qual que é o primeiro princípio? Segundo? Terceiro? Quarto? Receber. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, recebe. E quando você recebe, vem cá, vamos ler mais uma coisinha aqui. Está escrito Mateus 7,8. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Pergunta para o seu irmão, você está buscando, irmão? Então você vai receber hoje. Daqui a pouquinho. Aumenta a expectativa que daqui a pouquinho você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer com você. João 20, 21 diz assim. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Qual que é o primeiro princípio? O segundo? Terceiro? Quarto? Ok. Quando você busca, você vai receber. Você creu, você desejou isso, você buscou, você vai receber. Porque a palavra de Deus é fiel. Você vai receber. E quando você recebe, aí agora você precisa falar. Como é que você é cheio do Espírito? Falando. Então você creu, quis, buscou, você vai receber. E quando você receber, você precisa de abrir a sua boca e falar. Alguém diz amém? Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Pronto. Pergunta para você, não, você está disposto a falar o que Deus vai te dar? O que Deus vai te entregar? Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem.
Deixa eu contar uma história lá dos Goiás. É verídica a história. Não é coisa da minha cabeça. Eu conheço o pastor que viveu essa história. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Inclusive falecido. Faleceu já. Ele era um homem que pregava muito nas igrejas e pessoas eram cheias do Espírito Santo nas pregações dele. Mas havia um irmão em uma cidade do interior de Goiás, em que ele nunca era cheio do Espírito Santo. Havia cultos, pessoas eram renovadas, recebiam batismos no Espírito, variedade de línguas, dons espirituais, pessoas eram curadas, mas ele não era cheio do Espírito Santo, não recebia. E um determinado dia esse pastor foi lá ministrar. Ele ministrou, chamou pessoas à frente para serem cheias do Espírito Santo. Inclusive pessoas que não eram crentes eram cheias do Espírito Santo. E ele, que já era crente há bastante tempo, não era cheio do Espírito. E ele, no final do culto, foi lá procurar o pastor. Falou: pastor, ora por mim, eu quero receber, porque eu desejo, eu busco o Senhor, mas tem muito tempo e eu não recebo, tem alguma coisa, ora por mim. E o pastor ora por ele naquele momento, declara sobre ele e fala: seja cheio do Espírito Santo e fale línguas em nome de Jesus. Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. E depois de um tempo ali orando, o pastor discerniu algo. Que ele, na verdade, já havia recebido o batismo. Só que ele não falava. E isso travava completamente o processo que Deus queria desenvolver na vida dele. E aí ele falou para o irmão, conversou com o irmão: Deus está me mostrando que você já recebeu. Tem algo que Deus já pôs na sua mente. Só precisa você falar. Ele: é mesmo, pastor? Tem, tá aqui. É um negócio assim que fica assim, é falar, né? Você precisa falar. Então tá bom. Você ora de novo? Ora de novo, irmão. Ora por ele: Senhor, está aqui, abençoa, seja cheio do Espírito Santo e fale em línguas em nome de Jesus. Estou com medo, pastor. Eu estou com medo. É para mim falar, né? Eu sei, mas eu estou com medo. Eu estou com medo. Pastor, mas eu vou falar, mas eu estou com medo. E orou mais uma vez e nada. Ele falou assim: ó, irmão, hoje era um sábado. Hoje é sábado. Amanhã de manhã tem culto aqui, eu vou estar aqui. Então é o seguinte, você vai para casa. Amanhã de manhã você vem, eu oro para você de novo, e aí você fala, amém? Amém. E aí o pastor ficou conversando com alguém aqui, e ele foi embora. A hora que ele estava saindo lá na porta, ele grita o pastor: pastor! O que foi, irmão? Eu vou falar, pastor. Então fala, criatura. Eu vou falar, pastor. E ficou naquela: eu vou falar, agora eu vou, em nome de Jesus eu vou falar. Fala, criatura, em nome de Jesus. E ele, enfim, venceu aquela barreira e começou a falar. E falou, e começou a falar, começou a ser cheio, e de repente ele cai no chão, e é mais cheio ainda. Resultado, ele teve que ir carregado para casa, de tão cheio que estava. Mas não terminou aí. A esposa dele contou o que aconteceu depois. Ele foi dormir e passou a noite, uma noite diferente. Isso é a esposa dele falando, que ele estava lá dormindo. E aí de repente, passou a noite desse jeito, falando em línguas. Pergunta para você: não, você quer uma experiência assim? O melhor ainda está por vir. Aí a esposa acorda ele no outro dia e fala: meu bem, vai na padaria, compra 5 pães, 2 leites para a gente fazer o café da manhã para a gente ir para o culto. Ele: tá bom. Veste a sua roupa, vai na padaria. Padaria em São Paulo é um shopping. Cidade do interior, padaria vende pão, leite, rosca e pão de queijo. Top. Parou. É assim que é a padaria do interior. Hoje não tão mais, né? Mas antigamente, há 30 anos atrás, quando ocorreu essa experiência, era assim. E aí ele chega na padaria, e a hora que ele chega lá, ele vai falar com o atendente, o espírito começa a dar
um jeito nele. Ele fala, moça, eu quero 5 decovas de manaias e 2 xerimicantas. A moça fala, eu não entendi, senhor. Você pode falar de novo. É porque tem tanta coisa na padaria, hoje, né? Tiramisu. Vai que a pessoa confunde que é né? Ele fala, eu quero 2 xerimicovas e 5 xeramanaia. Aí a moça fala assim, moço, eu sou nova aqui na padaria. Eu não sei o que o senhor está querendo. Eu vou chamar meu patrão. Na padaria, numa padaria como essa, não funciona, não trabalha mais do que 3 pessoas. É uma no caixa, se o movimento estiver muito grande, um atendente e um padeiro lá no fundo fazendo tudo que precisa. Aí vem o padeiro, aquele senhor gordo, com avental branco, que está trabalhando lá dentro. E ele fala, pois não. E a hora que ele olha para ele, o Espírito Santo começa a mexer. E ele diz, eu quero 2 xeramanaias e 5 xerimicantas de covas. O padeiro, isso é história real. O padeiro olha para ele, começa a chorar e fala assim, eu sei o que ele quer. Ele vem me buscar. Tira o avental. E o que você acha que acontece depois disso? Abraça com o brother. Depois disso, meu amigo, aí é só... Aí o mover está armado. Aí acabou. Era alguém que estava desviado há muitos anos. Imagina quantas vezes que aquele brother crente, que vai morar no céu, remido e lavado no sangue de Jesus, foi comprar pão naquela padaria e não aconteceu nada. Mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Para ser testemunha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. João, vem aqui. Vamos imaginar que o João seja alguém que não conhece o Senhor ainda. Ele é alguém que nunca teve uma experiência com Deus. Você sabe qual é a única coisa capaz de tocar um espírito? Porque quem não tem uma experiência com Jesus ainda, o espírito dessa pessoa está morto, diz a Bíblia, por causa do pecado. Então, a única coisa capaz de tocar um espírito morto, você sabe o que é? É um espírito vivo, cheio de fogo, cheio de presença. E aí você está cheio do Espírito. Quando você chega perto de alguém que o espírito dele está morto, você não aguenta, você consegue falar, João, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que ele tem um plano na minha vida? Ele fala assim, nossa, meus cabelos estão arrepiando. Por quê? É o espírito dele que está lá dentro assim, ó. Será que é hoje que eu vou ressuscitar? A única coisa capaz de tocar um espírito de um morto é um espírito vivo, cheio do Espírito Santo. E quando você ora, ele fala, rapaz, você tem um negócio aqui, eu não estou entendendo. Onde é? De onde você é? Parece que tem uma luz na sua vida. É o espírito morto que está vendo a vida, a luz, o mover e o poder que está dentro de você. Não são as suas palavras, é o espírito que vai com elas. Você pode falar a mesma coisa. Uma pessoa pode chegar aqui, uma pessoa sem uma experiência com Jesus falar exatamente a mesma coisa, não vai acontecer nada. Mas quando alguém cheio do Espírito abre a boca para falar, o Espírito vai junto e toca lá dentro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, João. Que Deus te abençoe. Então agora, nós vamos fazer a parte que nos cabe. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Qual que é o primeiro princípio? Crer. Segundo, terceiro, quarto e quinto, falar. Para não dizer que a experiência desse brother lá está muito longe, a minha esposa, quando foi ao encontro pela primeira vez, lá em Anápolis, Goiás, ela chegou em casa desse jeito. Ela já era profeta, já tinha uma experiência com Jesus, mas chegou lá, à noite, de repente eu escuto alguém, xerimicando, o que foi? Para! O que está acontecendo?
Eu olho para ela, está dormindo. Sonhei. Durmo. De repente, cheiro me canta. Amor! O que foi? Estou cheio do Espírito. Estou falando com Jesus. Me deixa quieta. Falei, tá bom. Agora eu estou sabendo. Me avisa quando isso for acontecer. Quem quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Cadê o grupo de louvor? Vem à frente. Vamos orar. Vamos buscar. Vamos invocar o nome dEle. Por quê? Porque nós precisamos dEle. Quem é cheio do Espírito é curado da depressão, da ansiedade, é curado de crises emocionais. Sabe? Eu nunca conheci alguém cheio do Espírito e deprimido junto, ao mesmo tempo. Quando você é cheio do Espírito Santo, a depressão tem que ir embora. Ela não consegue ficar junto. Por quê? Porque não combinam. O ódio você tem que mandar embora primeiro. A depressão, o próprio Espírito manda embora. Fala, dá licença porque agora é minha vez. Ele já creu, ele já quis, ele já invocou o meu nome, ele já abriu a boca e agora eu cheguei, acabou, rodou para você, tchau, acabou. E ele vai ser cheio do Espírito Santo agora.